Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar vocês a um momento especial de oração, voltado inteiramente aos nossos filhos e netos, esses presentes preciosos que Deus nos confiou. Em meio às lutas do dia a dia, muitas vezes sentimos o peso da preocupação com o futuro deles, com as escolhas que farão e com os caminhos que trilharão. Mas não estamos sozinhos nessa missão. O Espírito Santo está conosco, pronto para nos fortalecer e para guiar a vida dos nossos queridos. É com fé e confiança que hoje nos colocamos diante do Senhor, pedindo que Ele envolva cada filho e cada neto com sua luz e proteção. Essa oração é mais do que palavras, é um clamor de amor, de cuidado, de entrega. Quantas vezes já oramos em silêncio, no quarto, no carro, no trabalho, pedindo que Deus proteja quem mais amamos? Hoje, juntos, vamos dar voz a esse sentimento tão puro e verdadeiro. Que o Espírito Santo visite cada coração, toque cada mente e nos dê a paz de saber que nossos filhos e netos estão sob os cuidados do céu. Que essa oração seja um abraço espiritual para todos aqueles que se preocupam, que sofrem e que, mesmo na dor, seguem confiando em Deus. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. É uma alegria imensa ver irmãos e irmãs de tantos lugares diferentes unidos em oração. Aproveite também para escrever nos comentários a quem você dedica esta oração de hoje. Coloque os nomes dos seus filhos, netos ou de quem estiver no seu coração. E se quiser, deixe sugestões de novos temas de oração que você gostaria de ver aqui no canal. E se este momento tocar seu coração, te convido a apoiar este canal. Você pode se tornar membro, se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito a continuar espalhando orações e mensagens de fé para mais pessoas. Sua presença aqui é uma bênção e sua participação fortalece essa corrente de oração que estamos formando juntos. Oremos. Ó Espírito Santo, hoje me coloco em Tua presença com o coração aberto e sincero, suplicando por meus filhos e netos. Tu conheces cada um pelo nome, sabes dos seus caminhos, seus medos e sonhos. Não há pensamento ou dor que lhes escape, e por isso confio que podes alcançá-los onde estiverem. Renova suas forças, Senhor, e dá-lhes discernimento para viverem conforme Tua vontade. Que nenhuma voz do mundo seja mais forte do que o sussurro do Teu amor nos corações deles. Que Tu os protejas de toda distração que os afaste do Teu propósito. Conduze cada passo, mesmo quando os caminhos forem obscuros aos olhos deles. Ó Deus de amor e fidelidade, peço-te que guardes a mente dos meus filhos e netos de toda confusão. Em um mundo que tenta moldar pensamentos e valores, sê Tu o norte que os orienta. Que a Tua verdade se torne a base de tudo o que acreditam e vivem. Preserva-os da mentira, da manipulação e do engano. Que não se deixem iludir pelas promessas vazias deste tempo. Ensina-lhes a examinar tudo com sabedoria e a reter somente o que vem de Ti. Fortalece-os para resistirem às pressões, mesmo quando estiverem sozinhos. Reveste-os com Tua coragem e Tua paz. Ó Senhor cheio de graça, levanta ao redor deles amizades que edifiquem, que inspirem e que sejam testemunho do Teu amor. Que não andem em caminhos de solidão ou más companhias, mas encontrem apoio em pessoas que os aproximem de Ti. Que em cada relação haja respeito, verdade e crescimento. Se houver laços nocivos, desfaz com Tua autoridade e refaz com Tua misericórdia. Ensina-os a valorizar o bem e a rejeitar o que contamina o coração. Que cada encontro e cada amizade seja um instrumento da Tua presença. E que eles também sejam luz por onde passarem. Ó Santo Espírito, derrama sobre eles o dom do temor do Senhor, para que reconheçam Tua presença em todas as áreas da vida. Que saibam distinguir o certo do errado e escolham o bem mesmo quando ninguém estiver olhando.
que sejam íntegros em palavras, atitudes e intenções. Guarda-os da hipocrisia e da dureza de coração. Que cultivem uma fé viva, que te busquem não por obrigação, mas por amor genuíno. Sela seus corações com tua marca, e não permitas que se afastem do caminho da retidão. Que tua santidade seja seu escudo e sua alegria. Ó Deus de compaixão, cuida da saúde emocional dos meus filhos e netos. Tu sabes o que se passa nos lugares mais secretos do coração deles. Se houver dores, mágoas ou traumas escondidos, traz à luz com ternura e cura com teu toque suave. Dá-lhes equilíbrio para lidar com as pressões, sabedoria para não se deixarem levar pelas emoções e serenidade nos momentos difíceis. Que encontrem segurança em ti e não em circunstâncias passageiras. Que não carreguem fardos que não lhes pertencem. Ensina-os a entregar tudo em tuas mãos, com plena confiança. Ó Senhor da paz, cobre suas noites com descanso e seus dias com esperança. Que seus sonhos sejam tranquilos, livres de medo ou angústia. Guarda-os enquanto dormem e fala-lhes, até mesmo nos pensamentos. Que cada amanhecer seja cheio de sentido e motivação. Que tu sejas o primeiro pensamento ao acordarem e o último ao deitarem. Protege seus corpos de toda enfermidade e seus corações de toda ansiedade. Se houver inquietações, silencia-as com tua voz suave. Se houver angústias, dissipa com tua luz que não se apaga. Ó Espírito de sabedoria, guia suas decisões, sejam grandes ou pequenas. Que não hajam por impulso, mas com prudência e fé. Dá-lhes visão clara, entendimento profundo e sensibilidade para ouvir tua direção. Quando estiverem diante de encruzilhadas, fala ao coração deles com clareza. Que confiem mais na tua condução do que em suas próprias opiniões. Que não temam errar, mas aprendam contigo em cada escolha. Torna-os conscientes do peso e do valor de cada decisão. Que tudo o que fizerem reflita tua verdade e tua vontade. Ó Deus eterno, abençoa os estudos, os trabalhos e os projetos de vida dos meus filhos e netos. Que sejam dedicados, responsáveis e perseverantes em tudo o que se propuserem a fazer. Abre portas que ninguém pode fechar e fecha aquelas que os levariam a caminhos de frustração. Dá-lhes inteligência e criatividade, mas também humildade para aprender. Que não se deixem abater pelas dificuldades, mas encontrem força na tua presença. Que saibam que seu valor não está em títulos ou conquistas, mas em quem são para ti. Sustenta-os com tua mão poderosa. Ó Senhor, ensina-os a administrar bem o tempo, os recursos e as oportunidades que tu colocas em suas mãos. Que não desperdicem os dias com o que é vão, mas invistam suas forças no que edifica. Dá-lhes disciplina sem rigidez, liberdade sem desordem e alegria em cumprir suas responsabilidades. Que aprendam a viver com propósito e simplicidade. Que não se prendam ao que é passageiro, mas ao que permanece. Dá-lhes um coração generoso, pronto para compartilhar e ajudar. Que seja um exemplo de equilíbrio, organização e gratidão. Ó Espírito Santo de luz, ilumina suas vocações e os desperta para os dons e talentos que colocaste dentro deles. Que não vivam tentando copiar outros, mas descubram com alegria o que os torna únicos. Abre os olhos deles para enxergar onde podem servir, crescer e frutificar. Que encontrem realização não no aplauso, mas na obediência à tua direção. Que cada dom seja usado para a tua glória e para o bem dos outros. Se houver medo de não serem bons o bastante, quebra essas correntes com teu amor. Que se sintam completos em ti e não no que fazem. Ó Deus que tudo vê, livra-os de todo perigo visível ou invisível. Coloca teus anjos ao redor deles como sentinelas fiéis. Que nenhum mal os alcance, nenhuma armadilha os envolva. Protege-os no trânsito, nas ruas, nas escolas, em todos os ambientes que frequentarem. Que estejam cobertos pelo sangue do Cordeiro em cada jornada. Dá-lhes sensibilidade para perceberem quando algo não provém de ti.
que estejam sempre atentos e em paz, mesmo nos lugares mais agitados. Tua presença seja escudo e refúgio. Ó Senhor das famílias, fortalece os laços entre pais, filhos e avós. Que o amor seja maior que qualquer desentendimento e que o respeito prevaleça mesmo nas diferenças. Restaura os vínculos que porventura foram feridos. Ensina a perdoar com sinceridade e a recomeçar com humildade. Que em cada casa habite tua paz e que os relacionamentos sejam sustentados pela graça. Que haja diálogo, apoio mútuo e carinho no convívio diário. Transforma os lares em pequenos altares de comunhão contigo. Ó Espírito de consolo, sustenta os momentos de solidão que por vezes tentam se esconder atrás de sorrisos. Tu conheces os silêncios dos meus filhos e netos, sabes onde falta afeto, onde há saudade ou abandono. Abraça esses lugares com teu calor. Que sintam tua presença mesmo quando ninguém mais parecer presente. Que a solidão não se transforme em tristeza, mas em oportunidade de intimidade contigo. Que saibam que jamais estão sozinhos. Tu estás em todo lugar, em todo tempo, em cada lágrima e em cada suspiro. Ó Deus provedor, cuida das finanças dos meus filhos e netos. Ensina-os a administrar com sabedoria o que recebem e a confiar em Ti em tempos de escassez. Que não se deixem levar pela ansiedade do ter, mas aprendam o valor do contentamento. Abre portas de emprego, sustenta os que empreendem e dá direção aos que ainda buscam seu caminho. Que o trabalho deles seja abençoado e frutífero. Dá discernimento para lidar com dívidas, contratos e escolhas financeiras. Que a abundância nunca os afaste de Ti e que a falta nunca os faça duvidar do Teu cuidado. Ó Senhor da colheita, planta em seus corações sementes de fé, esperança e amor. Que floresçam no tempo certo, mesmo se os dias parecerem áridos. Que não desistam diante das dificuldades, mas sigam firmes, sabendo que tudo coopera para o bem dos que Te amam. Que reconheçam o valor de cada processo sem querer apressar os tempos. Ensina-os a esperar com paciência e a confiar no invisível. Que saibam que o que está sendo gerado no secreto dará frutos duradouros. Sustenta-os no cultivo da vida interior. Ó Espírito de verdade, liberta-os de todo pensamento limitante, de crenças erradas e de prisões emocionais. Renova suas mentes com Tua palavra e transforma cada padrão que não Te honra. Que pensem com clareza, que sonhem com ousadia, que falem com autoridade. Que nenhum rótulo ou sentença humana os impeça de viver o que Tu planejou. Dá-lhes identidade firmada em Ti e não em opiniões alheias. Que sejam livres para crescer, mudar, recomeçar quantas vezes for preciso. Que em Ti encontrem o seu verdadeiro eu. Ó Deus fiel, sustenta-os em cada fase da vida, desde a infância até a velhice. Que não se percam em nenhuma estação, mas avancem contigo em cada novo ciclo. Que saibam encerrar o que precisa ser encerrado e abraçar com coragem o que está por vir. Dá-lhes estabilidade em meio às transições, paz em meio às mudanças. Que não vivam presos ao passado, nem ansiosos pelo futuro, mas presentes em Tua graça. Que cada fase revele mais do Teu amor e os aproxime ainda mais de Ti. Conduze cada tempo com Tua mão firme. Ó Senhor que escuta, acolhe até mesmo os pedidos não ditos dos meus filhos e netos. Tu entendes os anseios que eles não conseguem expressar. Intercede por eles com Teu poder e age além do que ousamos imaginar. Que eles experimentem Tua intervenção de forma pessoal e real. Mostra-te nos detalhes, nas respostas inesperadas, nos sinais que só eles entenderão. Que saibam que és um Deus presente, que cuida até do que parece pequeno. Que em Ti encontrem alívio, direção e consolo. Que sejam lembrados de que nunca clamam em vão. Ó Espírito de vida, sopra sobre eles um novo ânimo, onde houver cansaço. Renova os sonhos esquecidos, reacende a paixão por viver.
que tenham sede de ti mais do que de qualquer conquista. Dá-lhes energia para recomeçar, ousadia para tentar de novo, e esperança para crer mesmo quando tudo parecer contrário. Que não se acomodem, que não aceitem a estagnação, mas busquem crescer em graça e verdade. Que tu sejas o motivo, a força e o destino de cada passo. Reveste-os com tua vitalidade. Ó Deus de promessas, lembra-lhes todos os dias que tua palavra não falha, que cada promessa que fizeste será cumprida no tempo certo. Que esperem com fé, caminhem com confiança e se alegrem na certeza do teu agir. Que saibam que não estão sozinhos, que não foram esquecidos e que tudo está em tuas mãos. Dá-lhes olhos para enxergar além do agora e coração para descansar no teu sim, no teu não e no teu ainda não. Que a esperança seja o alicerce de cada novo dia. Que tua fidelidade seja cantada mesmo nas noites mais longas. Ó Senhor misericordioso, cuida dos relacionamentos amorosos dos meus filhos e netos. Que não se envolvam com pessoas que os afastem de ti, mas que encontrem parceiros que compartilhem a mesma fé e valores. Que saibam esperar o tempo certo e não se precipitem por carência ou pressão. Ensina-os a amar com paciência, a respeitar com profundidade e a construir vínculos duradouros. Se estiverem vivendo desilusões, cura com tua ternura e dá-lhes um novo começo. Que aprendam contigo o verdadeiro significado do amor. Protege seus corações de frustrações que deixem marcas profundas. Ó Espírito Santo, envolve suas famílias com teu amor que restaura e fortalece. Que os lares sejam ambientes de diálogo, respeito e perdão. Restaura a comunicação entre pais e filhos, entre avós e netos, quebrando toda barreira de indiferença. Que o convívio familiar seja fonte de paz e não de tensão. Se há mágoas escondidas, toca com tua cura. Se há distâncias criadas pelo tempo ou por palavras, aproxima novamente com tua graça. Faz de cada casa um refúgio de amor, onde tua presença seja sentida no olhar, no gesto e nas atitudes cotidianas. Ó Deus da eternidade, planta no coração dos meus filhos e netos o desejo de buscar as coisas do alto. Que tenham fome da tua palavra, prazer em estar na tua presença e zelo pelas tuas verdades. Que não troquem tua presença por distrações passageiras. Que frequentem comunidades que os edifiquem, onde possam crescer espiritualmente e servir com alegria. Se estiverem frios na fé, reacende a chama. Se estiverem distantes, atrai com tua bondade. Que o teu altar seja o lugar mais seguro para eles. Que conheçam teu amor, mais do que conhecem o mundo. Ó Senhor da vida, guarda-os da comparação e da inveja que tantas vezes machucam em silêncio. Que saibam valorizar suas próprias conquistas, sem se sentirem menores pelas vitórias dos outros. Ensina-os a celebrar sem amargura e a esperar sem desespero. Que não olhem para os lados com sentimento de inferioridade, mas com gratidão pelo que já têm. Que a paz no coração seja maior do que qualquer desejo de reconhecimento. Dá-lhes contentamento, humildade e senso de identidade. Que não busquem aprovação, mas vivam para te agradar. Ó Espírito Santo que sonda os corações, se houver confusões internas, mostra com clareza a raiz de cada inquietação. Revela o que precisa ser tratado e dá direção para que saibam lidar com cada situação com maturidade. Que não fujam dos processos de cura, mas se rendam ao teu agir. Que saibam procurar ajuda quando necessário, com humildade e coragem. Que em ti encontrem forças para encarar as batalhas interiores. Que cresçam emocionalmente, amadureçam espiritualmente e floresçam em todas as áreas da vida. Que sejam transformados de dentro para fora. Ó Deus de justiça, protege-os de toda calúnia, perseguição ou injustiça. Que não sejam alvos de difamações, mas se forem, que saibam responder com silêncio e confiança em ti. Tu és o justo juiz e nada passa despercebido aos teus olhos.
Dá-lhes sabedoria para lidar com situações difíceis, coragem para enfrentar acusações falsas e graça para perdoar os que os ferirem. Que sejam luz mesmo em ambientes hostis, que mantenham a integridade, mesmo quando tudo ao redor parecer desonesto. Guarda sua reputação com tua mão fiel. Ó Senhor, que levanta os caídos, se algum dos meus filhos ou netos estiver em queda, seja espiritual, emocional ou moral, alcança-o agora com tua misericórdia. Que não se escondam por vergonha, mas corram para teus braços de graça. Que saibam que errar não os define, e que em ti sempre há caminho de volta. Dá-lhes força para se levantar, coragem para recomeçar e sabedoria para não repetir os erros. Que a tua compaixão seja mais forte que a culpa, e que a tua verdade seja o farol que os guia novamente ao centro da tua vontade. Ó Espírito de direção, não permitas que meus filhos e netos vivam sem propósito, que descubram a razão de cada passo, que tenham clareza sobre os caminhos que devem seguir, que não sejam levados pelo comodismo, mas impulsionados por uma visão clara vinda de ti, que busquem teus planos com sinceridade e obedeçam com disposição, que seus dias tenham sentido, suas ações tenham frutos e seus projetos estejam alinhados ao teu coração. Conduze-os com tua sabedoria e confirma cada passo com tua paz. Ó Deus Santo, guarda seus olhos do que não edifica. Que saibam discernir o que entra pelos sentidos e influencia o coração. Que não se alimentem de conteúdos que poluem a mente ou enfraquecem a fé. Dá-lhes sensibilidade espiritual para escolherem bem o que assistem, ouvem e leem. Que cultivem hábitos que os aproximem de ti. Que tenham prazer na beleza da tua criação, na pureza do que é verdadeiro, no valor do que é eterno. Que em tudo o que consumirem haja honra ao teu nome e crescimento interior. Ó Senhor do tempo, ensina meus filhos e netos a viverem com equilíbrio entre o presente e o futuro. Que saibam sonhar sem esquecer de viver o hoje. Que não se percam na ansiedade por aquilo que ainda não veio, nem fiquem presos ao que já passou. Que aproveitem cada momento com sabedoria e gratidão. Que vejam em cada dia uma nova chance de recomeçar. Que tua presença seja constante, trazendo leveza, direção e alegria. Que o tempo não seja inimigo, mas aliado no cumprimento dos teus propósitos. Que saibam descansar no teu tempo perfeito. Ó Espírito de mansidão, dá-lhes domínio próprio em todas as situações. Que saibam se calar quando necessário e falar com sabedoria quando for tempo. Que suas reações revelem maturidade, mesmo diante de provocações. Que sejam pacificadores, promotores da paz em casa, no trabalho, nos relacionamentos. Que não se deixem dominar pela raiva ou pelo orgulho. Que aprendam a se colocar no lugar do outro e a agir com empatia. Que não sejam movidos por impulsos, mas guiados por tua calma. Que sua presença leve equilíbrio por onde forem. Ó Deus de milagres, abre caminhos onde não há. Responde às orações que há tempos estão no coração deles. Tu sabes o que cada um tem pedido em silêncio. Tu ouves até mesmo quando eles não conseguem mais falar. Que tua resposta venha com clareza e com paz. Que não percam a fé por causa da demora, mas se fortaleçam em ti enquanto esperam. Faz o impossível acontecer, não por mérito, mas por amor. Surpreende-os com tua bondade, faz brilhar tua luz nas áreas mais escuras da vida deles. Que vivam testemunhos que glorifiquem teu nome. Ó Senhor que chama pelo nome, desperta neles um desejo profundo de servir. Que não vivam apenas para si, mas encontrem alegria em ser resposta na vida dos outros. Que descubram talentos que possam ser usados no teu reino. Que aprendam a doar tempo, amor, escuta e serviço. Que não esperem reconhecimento, mas sirvam por amor. Levanta neles corações generosos, mãos dispostas e pés prontos para obedecer. Que saibam que há mais alegria em dar do que em receber. E que sirvam não por obrigação, mas por paixão pelo que tu amas. Ó Espírito Santo que renova,
Restaura tudo aquilo que se quebrou dentro dos meus filhos e netos. Se há partes do coração feridas, esquecidas ou rejeitadas, visita com teu toque suave. Restaura a autoestima, devolve o brilho nos olhos, ressuscita sonhos antigos. Que saibam que o valor deles não está no que passaram, mas em quem tu és. Refaz a identidade deles conforme tua imagem. Que sintam que podem recomeçar, não importa o que tenha acontecido. Que se vejam com teus olhos de amor e que caminhem com nova esperança. Ó Deus de promessas eternas, fortalece sua fé para que ela resista aos dias maus. Que não se deixem abalar pelas circunstâncias, mas se firmem na rocha que és tu. Que tua palavra seja o alicerce de cada pensamento, de cada decisão. Que não cedam ao medo, à dúvida ou ao desânimo. Ensina-os a crer com profundidade, a confiar mesmo quando não entendem. Que aprendam a andar por fé e não por vista. Que celebrem tuas promessas mesmo antes de vê-las cumpridas. Que tu sejas sempre sua maior certeza. Ó Senhor que conduz com amor, guia seus passos longe do engano e das armadilhas. Que não caiam nas ciladas do mundo, que não sejam levados por palavras doces que escondem intenções más. Dá discernimento, visão espiritual, sensibilidade ao teu espírito. E andem em caminhos retos, mesmo quando isso custar sacrifício. Que prefiram o certo, mesmo que pareça mais difícil. Que confiem mais no teu sim do que nos seus próprios desejos. Que cada decisão seja precedida de oração e cada passo confirmado por tua paz. Ó Espírito Santo, transforma o interior dos meus filhos e netos até que seja um reflexo vivo da tua presença. Que seus pensamentos sejam moldados por tua verdade, suas emoções sejam curadas pelo teu amor e suas atitudes revelem tua graça. Que em tudo o que fizerem teu nome seja exaltado. Que brilhem mesmo em silêncio, que inspirem mesmo sem perceber. Que suas vidas sejam cartas vivas do teu evangelho. Que não se conformem com este mundo, mas sejam agentes de transformação. Que tu sejas visível em cada detalhe da existência deles. Ó Deus de toda sabedoria, dá-lhes entendimento para lidar com as diferenças nas relações. Que saibam conviver com quem pensa diferente, sem perder a essência. Que aprendam a ouvir com atenção, a falar com respeito e a agir com empatia. Que a diversidade não seja motivo de conflito, mas oportunidade de crescimento. Que construam pontes, não muros. Que escolham o amor acima da razão e o bem comum acima do orgulho. Ensina-os a viver em paz com todos, tanto quanto depender deles. Que tu sejas o centro de cada relação. Ó Deus da verdade, preserva os meus filhos e netos de toda mentira, disfarçada de verdade. Que não sejam seduzidos por ideologias, filosofias vazias ou qualquer ensino que distorça a tua palavra. Dá-lhes firmeza para defender o que é correto, mesmo que estejam sozinhos. Ensina-os a examinar todas as coisas pela luz da Escritura e a rejeitar o que não provém de ti. Que sua fé não seja superficial, mas profunda, enraizada no conhecimento da tua vontade. Que busquem sabedoria mais do que reconhecimento e discernimento mais do que aprovação. Que cada pensamento seja alinhado à tua palavra. Ó Espírito de consagração, desperta neles o desejo de uma vida separada para ti. Que não se conformem com os padrões deste mundo, mas que se ofereçam como instrumentos de luz onde estiverem. Que em seus olhos brilhe tua pureza, em seus lábios habite tua verdade e em suas mãos opere tua justiça. Que suas escolhas revelem santidade e suas ações sejam reflexo do céu. Ensina-os a dizer não ao que é fácil, e sim ao que é eterno. Que suas vidas sejam cheias de significado, porque estão rendidas ao teu propósito. Que tu sejas o centro e o resto seja secundário. Ó Senhor de toda graça, guarda os corações dos meus filhos e netos contra a arrogância. Que não se sintam superiores quando forem elogiados, nem inferiores quando forem ignorados.
Ensina-os a viver com humildade, reconhecendo que tudo o que são e têm vem de ti. Que celebrem vitórias sem vanglória e enfrentem derrotas sem desânimo. Que saibam valorizar o esforço dos outros e dividir o que aprenderam com generosidade. Que tua graça os sustente em cada degrau da caminhada, impedindo que o orgulho os afaste do teu caminho. Que sejam grandes apenas aos teus olhos. Ó Espírito de esperança, consola seus corações nos momentos de frustração. Quando as coisas não acontecerem como esperavam, dá-lhes paz e maturidade para compreender que tu vês além. Que não se revoltem com os nãos que recebem, mas saibam que cada resposta tua é expressão de cuidado. Ensina-os a esperar o melhor tempo e a confiar nos teus processos. Que não desistam no meio do caminho, nem percam o ânimo nas pausas que a vida impõe. Que aprendam contigo que até os atrasos fazem parte do plano. Que a esperança deles não esteja nas circunstâncias, mas em ti. Ó Deus que abre portas, conduz meus filhos e netos até os lugares onde tu queres que eles estejam. Que não andem por conveniência, mas por direção. Fecha toda porta que não vem de ti, mesmo que pareça boa, e abre as que conduzem à tua vontade, ainda que pareçam improváveis. Que saibam reconhecer tua mão movendo os cenários e tenham coragem de seguir tua voz. Que não se agarrem ao conforto, mas ao chamado. Que confiem que teus caminhos são mais altos, mesmo quando não são os mais fáceis. Guia-os com tua mão forte e fiel. Ó Senhor de toda bondade, forma em seus corações um espírito agradecido. Que saibam reconhecer teus cuidados até nos pequenos detalhes. Que não vivam reclamando do que falta, mas agradecendo pelo que têm. Ensina-os a ver tua mão nos encontros simples, nas respostas discretas, nos milagres silenciosos do cotidiano. Que cultivem um olhar atento às tuas dádivas e que sua boca transborde gratidão. Que a gratidão os torne mais leves, mais felizes, mais cheios de ti. Que saibam que cada dia é presente e cada momento contigo é bênção. Ó Espírito que consola, visita meus filhos e netos quando forem feridos pelas palavras ou atitudes alheias. Que não guardem rancor, nem alimentem mágoas em segredo. Ensina-os a liberar perdão como quem se liberta de um peso. Que não esperem pedidos de desculpa para oferecer paz. Que aprendam contigo o valor de perdoar 70 vezes 7. Que em cada perdão tu cries espaço para uma nova alegria, uma nova liberdade. Que não deixem o passado controlar o presente. Cura suas memórias com teu amor e renova suas relações com tua paz. Ó Deus de propósitos eternos, revela aos meus filhos e netos os planos que tens para cada um. Que não vivam tentando imitar os outros, mas encontrem alegria em descobrir o que foram chamados a ser. Que tenham clareza sobre seus dons, talentos e missões. Que compreendam que foram criados com intenção, que não são fruto do acaso. E aceitem quem são e se desenvolvam com confiança. Que teu Espírito os guie no caminho que só eles podem trilhar. Que vivam com convicção e não por comparação. Que abracem seu chamado com fé e coragem. Ó Senhor que conhece os tempos, ensina meus filhos e netos a não se anteciparem aos teus planos. Que saibam esperar com sabedoria, sem ansiedade ou desespero. Que não queiram forçar portas nem apressar processos. Que confiem que tu estás trabalhando mesmo quando parece silêncio. Que aprendam a ver beleza na espera e força no tempo de preparação. Que o teu tempo não seja motivo de dúvida, mas sinal de cuidado. Que caminhem no compasso da tua vontade, com passos firmes e coração tranquilo. Que tua paz seja a bússola em cada estação. Ó Espírito que guia, orienta os pensamentos e decisões dos meus filhos e netos quando estiverem diante de dilemas. Que não hajam na pressa, nem decidam por pressão. Que tenham paz como confirmação e dúvida como sinal de cautela. Que consultem tua palavra antes de qualquer escolha e busquem teu conselho acima de qualquer opinião humana.
Dá-lhe sabedoria para discernir e sensibilidade para ouvir tua voz. Que saibam que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que escolham sempre o que te honra, mesmo que isso custe renúncia. Que sejam guiados pela fé, não pelo medo. Ó Deus de aliança, estabelece um pacto espiritual com meus filhos e netos. Que eles escolham te seguir de todo o coração, com entrega e fidelidade. Que não tenham fé herdada, mas construída na experiência pessoal contigo. Que te conheçam além do que aprenderam e se aproximem de ti com intimidade. Que sua relação contigo não seja rotina, mas paixão. Que tua presença seja essencial em suas vidas. Que façam votos sinceros, que mantenham compromisso firme. Que sejam teus, não só no nome, mas na prática. Selados, separados e consagrados a ti. Ó Senhor que fortalece, sustenta-os nos dias de fraqueza. Quando faltarem forças, que encontrem em ti o vigor. Quando estiverem exaustos, renova suas energias. Que não se deixem abater pelo cansaço físico ou espiritual. Que busquem descanso em tua presença, refrigério na tua palavra e ânimo na tua promessa. Que saibam que a tua graça os basta. Que não tentem caminhar sozinhos, mas se apoiem em ti. Que aprendam a cuidar de si com sabedoria e a respeitar seus próprios limites. Que em ti encontrem descanso e renovação. Ó Espírito da verdade, ensina meus filhos e netos a ouvirem tua voz com clareza. Que saibam distinguir tua direção em meio a tantas vozes. Que te escutem não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Que desenvolvam sensibilidade espiritual e cultivem intimidade contigo ao ponto de perceber teus toques mais sutis. Que tua voz seja familiar, segura, inconfundível. Que não haja confusão quando tu falas, mas confirmação. Que em meio às dúvidas da vida, tua palavra seja lâmpada e luz. Que aprendam a viver guiados pelo Espírito, não pelo impulso. Ó Deus que sonda os pensamentos, purifica a mente dos meus filhos e netos de tudo o que não vem de ti. Que não se alimentem de pensamentos negativos, de acusações internas ou de mentiras que o inimigo tenta semear. Que sua mente seja lugar de paz, de fé, de esperança. Que cultivem pensamentos que te honrem, que alimentem a alma e fortaleçam o espírito. Que rejeitem toda seta de desânimo, medo ou confusão. Renova seus pensamentos com tua palavra. Que tenham uma mente protegida, focada e cheia de luz. Que a mente de Cristo esteja neles. Ó Senhor de toda consolação, visita meus filhos e netos nos dias em que sentirem que falharam. Que não se afundem em culpa, mas se levantem em arrependimento. Que saibam que tu és um Deus que recomeça histórias. Que cada erro seja transformado em aprendizado. Que tua graça os lave por inteiro e os revista de nova chance. Que não se definam pelas falhas, mas pelo teu amor. Que teu perdão seja mais alto que qualquer acusação. Que tu os restaures completamente, com dignidade e esperança. Que saiam das quedas mais fortes e mais perto de ti. Ó Espírito que intercede, clamo por meus filhos e netos, quando eles mesmos não conseguem orar. Quando estiverem distantes, confusos ou feridos, entra em ação por eles. Que mesmo sem palavras, seus corações sejam alcançados por tua presença. Que em noites silenciosas, tu os abraces. Que em dias escuros, tua luz os encontre. Que tua intercessão seja constante, cobrindo cada detalhe da vida deles. Que tu os leves de volta ao centro da tua vontade. Que nunca falte alguém clamando por eles diante de ti. Que tua fidelidade os guarde até o fim. Ó Deus eterno, firma os passos dos meus filhos e netos na direção da fidelidade. Que sejam firmes em seus compromissos, constantes naquilo que assumem, leais aos princípios que aprenderam contigo. Que não sejam como folhas ao vento, levadas por qualquer influência, mas como raízes profundas em solo fértil. Ensina-os a serem perseverantes mesmo quando não houver aplausos ou reconhecimento. Que compreendam que ser fiel é um ato de amor e honra, não de obrigação. Que cada pequena escolha cotidiana revele caráter moldado pela tua mão.
que não negociem sua verdade por conveniência. Ó Senhor, que tudo provê, ensina meus filhos e netos a viverem com contentamento. Que não busquem mais para suprir vazios, mas encontrem em Ti a suficiência para cada área da vida. Que saibam viver com pouco sem reclamar e com muito sem se perder. Que sejam gratos pela provisão diária e generosos quando estiverem em abundância. Livra-os da avareza, do consumismo e da comparação. Que sejam bons mordomos do que recebem e sensíveis às necessidades dos outros. Que o coração deles esteja mais cheio de Ti do que de qualquer bem material. Ó Espírito de comunhão, capacita-os para viverem em unidade com os outros. Que não cultivem divisão, contenda ou ciúmes, mas sejam agentes de reconciliação. Que saibam ouvir sem julgar, corrigir sem ferir e discordar sem desprezar. Que sejam pontes onde houver separação e bálsamo onde houver feridas. Que carreguem em si a mansidão de Cristo e o poder do Teu amor. Ensina-os a servir uns aos outros com humildade e a considerar o próximo superior a si mesmos. Que a comunhão com os irmãos fortaleça a sua caminhada contigo. Ó Deus de detalhes, cuida dos pequenos aspectos da vida dos meus filhos e netos que aos olhos humanos parecem insignificantes. Tu conheces cada situação que pesa sobre eles, mesmo aquelas que ninguém mais vê. Cuida do que incomoda em silêncio, do que frustra sem explicação, do que paralisa sem razão aparente. Que eles saibam que Tu te importas com tudo. Que levem a Ti até as menores preocupações e encontrem resposta, consolo e direção. Que percebam Teu cuidado nos detalhes, nas coincidências que são Tua mão, nos atrasos que são proteção, nas demoras que são ensinamento. Ó Senhor que nos vê, fortalece nos meus filhos e netos o senso de identidade. Que saibam quem são em Ti e não vivam presos à opinião dos outros. Que não se definam por rótulos, por falhas passadas ou por expectativas externas. Que descubram em Tua presença a verdade sobre si mesmos. Que se amem com equilíbrio, se respeitem com dignidade e se posicionem com coragem. Que Tu sejas o espelho no qual eles se enxergam. Que mesmo nos momentos de dúvida ou rejeição, eles lembrem: são Teus, amados, escolhidos e separados para algo maior. Ó Espírito que liberta, desfaz toda a cadeia emocional que ainda prende meus filhos e netos. Se há traumas da infância, palavras que machucaram, experiências que deixaram marcas, toca com Teu poder restaurador. Que eles não fiquem aprisionados ao que viveram, mas caminhem livres, leves e renovados. Que não sejam reféns do medo, da vergonha ou da insegurança. Que encontrem em Ti o novo começo que precisam. Que suas emoções sejam curadas pela Tua paz. Que olhem para frente com esperança, sem medo de recomeçar. Que vivam com liberdade e inteireza. Ó Deus de misericórdia, ensina-os a lidar com perdas e frustrações, sem endurecer o coração. Que saibam chorar quando for necessário, sem se sentirem fracos. Que reconheçam que há força na vulnerabilidade e crescimento na dor. Que não reprimam emoções, mas as entreguem a Ti como oferenda. Sustenta-os em cada luto, em cada despedida, em cada sonho que precisou ser deixado. Que o coração deles não se feche, mas amadureça. Que Tu sejas consolo e esperança no meio da perda. Que nenhuma dor os afaste de Ti, mas os aproxime ainda mais do Teu amor. Ó Senhor do impossível, fortalece a fé dos meus filhos e netos para que creiam além do que podem ver. Que saibam que Tu ainda fazes milagres, que nenhuma situação é definitiva e que tudo pode mudar com uma palavra Tua. Que não duvidem diante dos diagnósticos, dos números, das opiniões contrárias. Ensina-os a orar com ousadia, a esperar com paciência e a celebrar antecipadamente. Que a fé deles mova montanhas, que suas palavras carreguem poder e que seus testemunhos glorifiquem Teu nome. Que vivam debaixo da atmosfera do sobrenatural. Ó Espírito de alegria,
inunda seus dias com a verdadeira felicidade que só vem de ti. Que não dependam de circunstâncias externas para sorrir, mas tenham o coração firme em tua presença. Que mesmo nos dias difíceis encontrem motivos para agradecer. Que celebrem as pequenas vitórias, que riam sem medo, que tenham leveza em meio às responsabilidades. Que tu sejas a fonte de sua alegria e que essa alegria seja força constante. Que não vivam murmurando, mas transbordando entusiasmo. Que carreguem teu brilho no olhar e tua paz no semblante. Ó Deus que transforma, trabalha nas áreas em que meus filhos e netos ainda resistem à mudança. Que não justifiquem hábitos nocivos, nem se acomodem em comportamentos que os afastam de ti. Que tenham coragem de reconhecer o que precisa ser transformado e humildade para permitir tua ação. Que tu tenhas liberdade para moldá-los, mesmo que isso envolva desconforto. Que a transformação não seja apenas externa, mas profunda, real, duradoura. Que tu sejas o oleiro e eles o barro maleável nas tuas mãos. Que cresçam, amadureçam e se tornem semelhantes a Cristo. Ó Espírito Santo, desperta nos meus filhos e netos o amor pela oração. Que esse não seja um hábito mecânico, mas um encontro vivo contigo. Que aprendam a buscar tua presença em todo o tempo, nos dias bons e nos dias difíceis. Que encontrem em ti alívio para suas angústias, direção para suas dúvidas e consolo para suas dores. Que percebam que orar é caminhar contigo, é abrir o coração, é ouvir tua voz. Ensina-os a orar com sinceridade, com fé, com perseverança. Que cada oração os aproxime mais do teu coração e os transforme por dentro. Ó Deus de revelações, abre os olhos espirituais dos meus filhos e netos para que enxerguem além do natural. Que não sejam distraídos pelos ruídos do mundo, mas atentos ao que tu estás falando. Que tenham discernimento para perceber tua mão em cada detalhe, tua voz em cada silêncio, tua direção em cada espera. Que vejam tua ação mesmo quando tudo parecer parado. Dá-lhes sensibilidade para captar o invisível, fé para crer no impossível e entendimento para reconhecer o tempo certo. Que andem por revelação e não por suposições. Que tua luz clareie todos os seus caminhos. Ó Senhor da verdade, guarda seus lábios para que falem com sabedoria e graça. Que suas palavras edifiquem, consolem e tragam vida. Que não cedam à fofoca, à crítica ou à maldade. Que saibam se calar quando o silêncio for mais sábio e falar quando a verdade for necessária. Ensina-os a usar a boca como instrumento de paz, de ensino e de encorajamento. Que nunca destruam com palavras o que o Senhor quer edificar. Que a boca deles reflita o que há de melhor no coração e que o coração esteja cheio de ti. Que suas palavras sejam como bálsamo e nunca como espada. Ó Espírito de temor do Senhor, coloca nos meus filhos e netos a reverência por tua presença. Que não brinquem com tua santidade, nem banalizem tua graça. Que te respeitem em tudo o que fizerem, que tenham consciência de que tu vês além das aparências. Que vivam com temor saudável, não de medo, mas de honra. Que saibam que sua vida é observada por ti e que cada decisão importa. Que te busquem com reverência, te sirvam com temor e te obedeçam com amor. Que não tomem atalhos, nem se percam em permissividades. Que o temor do Senhor os guie para a sabedoria. Ó Deus justo, estabelece nos corações deles senso de responsabilidade e integridade. Que assumam seus atos com maturidade, que sejam coerentes com o que creem. Que não usem desculpas para fugir de seus deveres, mas encarem a vida com seriedade. Que sejam íntegros mesmo quando ninguém estiver vendo, que façam o certo mesmo que seja difícil. Ensina-os a honrar compromissos, a falar a verdade, a respeitar os limites. Que tu sejas o modelo de justiça e firmeza. Que não vivam de aparências, mas de autenticidade. Que sejam pessoas em quem outros podem confiar. Ó Senhor de toda glória,
Protege seus olhos espirituais contra a cegueira do orgulho. Que saibam reconhecer quando estão errados. Que não tenham vergonha de mudar de opinião ou de pedir perdão. Que vivam com humildade diante dos outros e principalmente diante de ti. Que o sucesso não os suba ao coração, nem a queda os defina. Que saibam que toda vitória vem da tua mão e que todo recomeço também. Ensina-os a caminhar com simplicidade, sem buscar elogios ou posições. Que a glória deles seja te agradar. Que tua presença valha mais do que qualquer status. Ó Espírito da promessa, confirma em seus corações o chamado que tens para cada um. Que não vivam tentando ser o que os outros esperam, mas o que tu sonhaste para eles. Que descubram com alegria a missão que receberam e a abracem com paixão. Que tu reveles, passo a passo, o que devem fazer, onde devem estar e com quem devem andar. Que não tenham medo de serem diferentes, se isso significar viver tua vontade. Que o chamado deles seja mais forte do que as pressões. Que cada talento seja canal para cumprir teu propósito. Que vivam em alinhamento contigo. Ó Deus de aliança, protege os sonhos dos meus filhos e netos. Que não desistam deles por medo, por críticas ou por frustrações. Que saibam sonhar contigo e não segundo os padrões do mundo. Que apresentem seus planos diante de ti e recebam sabedoria para ajustar cada detalhe conforme tua vontade. Que tu inspires sonhos altos, ousados, cheios de propósito. Que mesmo quando os caminhos parecerem fechados, saibam que tu és o Deus que faz nascer caminhos no deserto. Que nenhum sonho colocado por ti seja esquecido. Que eles persistam até ver o cumprimento. Ó Senhor de cuidado eterno, guarda seus corpos com saúde, disposição e equilíbrio. Que tenham energia para realizar seus deveres e consciência para cuidar bem de si mesmos. Que respeitem os limites do corpo, que durmam o suficiente, que se alimentem com sabedoria, que sejam protegidos de vícios, excessos e doenças. Que teu Espírito habite neles como templo vivo. Que a saúde deles seja preservada como dom e como responsabilidade. Que cuidem do físico como parte da missão. Que tu sejas também Senhor sobre seus hábitos e rotinas. Ó Espírito de vida nova, liberta-os de ciclos repetitivos que os mantêm parados. Que não fiquem presos em padrões antigos de pensamento, em escolhas que sempre os levam aos mesmos lugares. Que tenham coragem de romper com o que já não serve, de abandonar caminhos sem frutos, de dizer não ao que parece confortável, mas estéril. Que aprendam a se reinventar contigo, a recomeçar quantas vezes for preciso. Que não tenham medo de sair da zona de conforto. Que saibam que contigo sempre há novidade. Que o ontem não limite o que tu queres fazer hoje. Ó Deus que acalma a tempestade, sustenta-os em meio às crises. Quando tudo parecer desmoronar, que encontrem refúgio na tua presença. Que saibam que o caos não é o fim, mas parte da tua construção. Ensina-os a manter a fé, mesmo quando os ventos são contrários. Que não percam o equilíbrio, nem a visão. Que tua paz guarde suas mentes e seus corações. Que mesmo sem entender, confiem. Que mesmo sem ver saída te esperem. Que cada crise os fortaleça, cada dor os amadureça e cada deserto revele tua fidelidade. Ó Senhor da plenitude, completa neles o que ainda está inacabado. Se houver vazios, preenche. Se houver perguntas sem resposta, acalma. Se houver espaços sem sentido, revela teu propósito. Que não busquem em pessoas ou coisas aquilo que só tu podes dar. Que a alma deles seja satisfeita pela tua presença e que teu amor seja suficiente. Que não corram atrás do que ilude, nem se distraiam com o que engana. Que aprendam a viver completos em ti. Que teu Espírito seja resposta onde falta, sentido onde há dúvida e descanso onde há inquietação. Ó Espírito de sabedoria, ensina meus filhos e netos a discernirem o tempo certo de agir e o tempo certo de esperar.
Que não sejam precipitados em decisões importantes, nem paralisados quando for hora de avançar. Que tenham sensibilidade para perceber os sinais do teu mover e coragem para obedecer, mesmo quando não entenderem tudo. Que não caminhem à frente de ti, nem fiquem atrás, mas ao teu lado. Dá-lhes calma nos dias de ansiedade e prontidão nos dias de oportunidade. Que cada passo seja dado com fé e não com pressa. Que o tempo deles esteja em tuas mãos. Ó Deus de paz, guarda o coração dos meus filhos e netos da inquietação que tenta roubar o sossego. Que mesmo diante de muitos compromissos, desafios e pressões, eles encontrem em ti o lugar seguro de descanso. Ensina-os a silenciar a alma em tua presença, a respirar fundo, a confiar sem ver. Que não carreguem mais do que podem, nem tentem controlar o que só tu podes resolver. Que saibam que tua paz excede todo entendimento e que ela pode ser vivida mesmo nos dias agitados. Que tu sejas o centro que organiza tudo ao redor. Que teu descanso os alcance por inteiro. Ó Senhor que vê o profundo, fortalece os pensamentos dos meus filhos e netos contra a autossabotagem. Que não acreditem nas mentiras que dizem que não são capazes, que não são dignos, que não têm valor. Que tu destruas toda a fortaleza mental que os impede de crescer. Que aprendam a pensar como tu pensas, a ver a si mesmos como tu os vês. Que tua verdade seja mais forte do que qualquer voz contrária. Ensina-os a renovar a mente diariamente, a declarar tua palavra sobre si mesmos e a caminhar com segurança. Que tu sejas a base da identidade deles. Ó Espírito Santo que inspira, desperta nos meus filhos e netos criatividade para lidarem com os desafios da vida. Que tenham ideias novas, soluções inteligentes e coragem para inovar. Que vejam além do óbvio e tenham ousadia para tentar caminhos diferentes. Que em seus trabalhos, estudos, projetos e relacionamentos, tu sejas fonte de inspiração. Que a criatividade deles glorifique teu nome e beneficie outras vidas. Que tu uses a mente e o coração deles como canais do novo. Que não tenham medo de errar, nem de começar de novo. Que floresçam onde estiverem. Ó Deus de alianças eternas, guarda seus compromissos com fidelidade. Que ao assumirem algo, sejam constantes até o fim. Que não sejam levados pela inconstância ou pelo comodismo. Ensina-os a serem firmes no sim e no não. Que tenham palavra íntegra, caráter estável e coração comprometido. Que tu sejas exemplo de fidelidade e eles teus imitadores. Que nos relacionamentos, nas tarefas, nos estudos e na fé, eles sejam reconhecidos como pessoas confiáveis. Que tu os sustentes em cada jornada e os moldes como colunas de firmeza. Ó Senhor que abre os céus, derrama sobre meus filhos e netos dons espirituais conforme tua vontade. Que sejam cheios do teu espírito, sensíveis ao teu agir, prontos para servir com amor. Que recebam dons de sabedoria, de ensino, de cura, de intercessão, de consolo, de liderança. Que descubram e desenvolvam cada presente que tu entregaste. Que os dons não sejam motivo de vaidade, mas de serviço humilde. Que eles entendam que todo dom é para a edificação do corpo. Usa-os com poder, com graça e com verdade. Que tua presença seja visível em tudo o que fizerem. Ó Espírito de perseverança, fortalece-os para não desistirem no meio do caminho. Que saibam continuar, mesmo quando não virem resultados imediatos. Que tenham paciência com os processos e fé nos intervalos. Que tu sejas o combustível nos dias de cansaço e a direção nos dias de confusão. Que eles não abandonem o que começaram por impulso, mas terminem com honra e dedicação. Que sua força venha de ti e não de motivação passageira. Sustenta seus braços, firma seus passos, consola seus corações. Que avancem com firmeza até o fim. Ó Deus de revelação, mostra a meus filhos e netos o valor da tua palavra.
que tenham sede das Escrituras, que encontrem nela direção, conforto e correção. Que leiam com atenção, meditem com profundidade e pratiquem com fidelidade. Que tua palavra não seja um livro fechado, mas alimento diário. Ensina-os a amar as promessas, a respeitar os mandamentos e a confiar nos princípios. E em cada verso encontrem resposta para a vida. Que não andem segundo os próprios achismos, mas segundo a verdade eterna. Que tua palavra seja lâmpada constante. Ó Senhor de justiça, livra-os de toda injustiça praticada contra eles, e também do erro de serem injustos com os outros. Que saibam reconhecer quando falham e peçam perdão com sinceridade. Que também sejam capazes de perdoar quando forem feridos. Ensina-os a praticar a equidade, a tratar a todos com respeito e a defender os que não têm voz. Que sejam justos em pensamentos, palavras e atitudes. Que não se calem diante da opressão, mas ajam com firmeza e compaixão. Que representem teu caráter justo em cada decisão que tomarem. Ó Espírito Santo que consola, sustenta-os nos momentos em que se sentirem esquecidos. Quando parecer que ninguém os vê, que saibam que tu os conheces profundamente. Que o anonimato não seja motivo de tristeza, mas um lugar de construção. Que não dependam de aplausos, curtidas ou elogios para saberem o próprio valor. Que saibam que tu os observas com olhos de amor e te agradas da fidelidade, mesmo em segredo. Que se alegrem em serem vistos por ti antes de qualquer outro. Que o coração deles descanse em saber que são lembrados no céu. Ó Deus de luz, dissipa toda a escuridão emocional que tente envolver os meus filhos e netos. Se houver tristeza profunda, angústias guardadas ou sentimentos de vazio, entra com tua luz restauradora. Que a tua presença preencha cada canto da alma deles, trazendo clareza onde há confusão e esperança onde há abatimento. Que eles não se fechem em si mesmos, mas encontrem liberdade para expressar o que sentem e força para buscar ajuda quando necessário. Que tu sejas a luz permanente nos dias nublados da alma. Que cada amanhecer seja sinal do teu cuidado constante. Ó Espírito que fortalece, reveste-os com coragem para enfrentar os desafios que surgirem. Que não se intimidem diante dos obstáculos, nem se entreguem ao medo do fracasso. Que enfrentem cada nova etapa com ousadia, sabendo que não estão sozinhos. Dá-lhes firmeza para seguir em frente quando tudo parecer difícil. Que a coragem deles não venha da confiança em si, mas da certeza de que tu estás com eles. Que lutem com fé, perseverem com sabedoria e avancem com determinação. Que a tua presença os fortaleça em cada batalha da vida. Ó Senhor da pureza, guarda seus corações contra toda a contaminação deste mundo. Que não se deixem levar por desejos desordenados, nem por influências que os afastem da tua santidade. Que tenham discernimento para perceber o que corrompe e coragem para se afastar do que destrói. Que sejam puros em pensamentos, intenções e escolhas. Que busquem a santidade não como peso, mas como privilégio. Que encontrem alegria em viver uma vida separada para ti. Que seus corpos e mentes sejam templos honrados por tua presença constante. Ó Deus que prepara caminhos, orienta cada passo profissional dos meus filhos e netos. Que saibam escolher a profissão com sabedoria, buscar o aperfeiçoamento com responsabilidade e trabalhar com excelência. Que tu abras portas de oportunidade, mas também feches as que não trazem paz. Que sejam éticos, justos e comprometidos em tudo o que fizerem. Que não se vendam por sucesso rápido, nem percam a alma em busca de status. Que encontrem realização no servir e não apenas no receber. Que o trabalho deles glorifique teu nome. Ó Espírito de santificação, afasta dos meus filhos e netos toda influência maligna, toda palavra contrária e todo laço espiritual que não vem de ti. Que sejam cobertos pelo sangue do Cordeiro
e blindados contra toda a seta do inimigo. Que sua vida espiritual seja protegida, firme e crescente. Que saibam discernir a batalha invisível e lutar com as armas certas: oração, jejum, palavra e fé. Que tu sejas escudo diante de todo ataque, muralha contra toda tentação e refúgio em toda aflição. Que vivam em constante vigilância e comunhão contigo. Ó Senhor, que conhece os corações, afasta deles o desejo de agradar a todos. Que não vivam buscando aceitação a qualquer custo, mas que encontrem segurança em serem fiéis a ti. Que aprendam a dizer não sem culpa, a se posicionar sem medo e a viver com autenticidade. Que compreendam que sua identidade está em ti e não na opinião das pessoas. Que tu sejas o aplauso que eles buscam, o elogio que os satisfaz, o olhar que os sustenta. Que não se percam em agradar o mundo e, com isso, deixem de te agradar. Ó Deus da compaixão, desperta neles sensibilidade pelo próximo. Que não se tornem indiferentes diante da dor alheia, mas estejam prontos a agir com amor. Que aprendam a estender a mão, a ouvir com paciência e a servir com alegria. Que desenvolvam empatia genuína e não apenas discursos bonitos. Que sejam resposta de oração na vida dos outros. Que sintam compaixão como Cristo sentiu e amem como tu amas. Que não fechem os olhos para a necessidade, nem o coração para a humanidade. Que em cada atitude revelem tua bondade. Ó Espírito de liberdade, quebra neles todo o ciclo de medo que os impede de crescer. Se há traumas, inseguranças ou lembranças que os paralisam, entra com teu poder libertador. Que sejam ousados para viver plenamente, sem se esconder por trás de desculpas. Que cada passo seja dado com confiança, mesmo quando o caminho for novo. Que aprendam que o medo não define seus limites, mas tua presença sim. Que o amor perfeito que vem de ti lance fora todo medo. Que caminhem livres, conscientes de que podem enfrentar o que vier, pois tu estás com eles. Ó Senhor que sustenta, dá a eles amizades saudáveis, duradouras e edificantes. Que não andem sozinhos, nem se conectem com pessoas que os desviem do propósito. Que tu sejas o centro de cada amizade. Que encontrem amigos que os apoiem, corrijam, animem e acompanhem em oração. Que também sejam bons amigos para outros. Que os laços que formarem sejam firmes, leais e transparentes. Livra-os de amizades tóxicas, manipuladoras ou vazias. Que saibam identificar quando precisam se afastar. Que cada relação traga crescimento e paz. Ó Deus de plenitude, dá aos meus filhos e netos uma vida equilibrada em todas as áreas. Que saibam dividir bem o tempo entre trabalho, descanso, família e espiritualidade. Que não vivam em excesso nem em falta. Ensina-os a dizer sim com sabedoria e não com firmeza. Que tenham uma rotina que nutra o corpo, a mente e a alma. Que a pressa não roube a qualidade dos seus dias e que o cansaço não apague sua alegria. Que tu sejas o eixo que sustenta todas as escolhas. Que vivam com leveza, mesmo em meio a tantas responsabilidades. Senhor, agradecemos por cada palavra sussurrada em nossos corações durante esta oração. Sabemos que o teu Espírito Santo está conosco, ouvindo cada clamor feito com fé, especialmente por nossos filhos e netos, que são herança bendita do Senhor. Entregamos suas vidas em tuas mãos poderosas, confiando que o teu amor os envolve e os guia em todos os caminhos. Fortalece-os, protege-os, inspira-os e molda-os segundo o teu propósito. Que cada oração hoje levantada gere frutos eternos. Cobre-os com tua graça. Renova suas forças e planta em seus corações o desejo de te servir com alegria. Que sejam firmes na fé e cheios da tua presença. Cuida de cada área da vida deles e guarda-os de todo mal. Que tua paz reine sobre cada um. Espírito Santo, não apenas ouvimos esta oração, mas a vivemos com fé e esperança, certos de que tu és um Deus que responde no tempo certo.
Obrigado por nos lembrar que não estamos sozinhos nessa caminhada e que Tu cuidas daqueles que amamos mais do que podemos imaginar. Fortalece também nosso coração para que sejamos exemplo e apoio para nossos filhos e netos. Que Tua luz continue brilhando em nossos lares, trazendo cura, direção e alegria. Enche-nos de gratidão e renova nossa esperança a cada novo dia. Que esta oração continue ecoando em nossos corações, mesmo depois que terminarmos de ouvir. Que possamos testemunhar Tua fidelidade em cada detalhe. E que juntos sigamos firmes em Tua presença, confiando no Teu agir. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que Tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.